Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente pra gente trocar uma ideia e pra gente bater um papo nessa quarta-feira de muito futebol. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada, mas ele vai aí ao ar na hora do almoço mais ou menos, então a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui muito relevantes que aconteceram, que movimentaram o bastidor. Teve uma situação bastante ácida aí entre Vasco e Flamengo, Vasco e 777, também teve novos desdobramentos, contratações no Palmeiras e também novelas na Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo isso você vai acompanhar aqui. Eu gostaria de mandar um abraço lá pro Fabiano Júnior, ó, pra galera de Pão de Açúcar no Pernambuco. Um abraço pra você, mano, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Um abraço também pro Adriano Pereira. O Adriano Pereira fez umas vinhetas musicais pro canal e eu achei muito legal, achei muito bacana as vinhetinhas. Eu vou trazer pra vocês, é que realmente tô gravando o vídeo aqui na madrugada, mas eventualmente eu vou trazer as vinhetinhas pra colocar aqui pra vocês, as músicas que ele gravou lá. Achei muito bacana, muito obrigado pelo carinho, irmão, muito obrigado pelo apoio, tá bom? E também quero agradecer a todo mundo que acessou ontem aí o canal do Sinote. Eu participei de uma live lá com ele ontem, né? Inclusive esse vídeo eu estou gravando justamente tarde da noite, porque ficamos 2 horas aí trocando ideia e batendo um papo sobre futebol, muita resenha, cornetamos bastante Leila Pereira e companhia, e foi muito bacana, pessoal. Muito obrigado a quem entrou, quem acessou. Teve gente aí do Opina Porco que entrou lá, obrigado mesmo de coração, sempre muito bom ter vocês com a gente, tá bom? E agradeço também o Sinote lá do canal do Sinote palmeirense, que fez o convite. Uma grande honra estar com você lá. Um abraço, meu amigo. Antes de mais nada, ó, não se esqueçam de apoiar os nossos amigos, os nossos parceiros aqui da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. E olha só, na plataforma da Tribo, nós temos aqui bolões da Quina, da Lotofácil, da Lotomania. Inclusive a Quina tá acumulada em mais de 12 milhões de reais. E você pode clicar no link que eu estou colocando fixado nos comentários, chama o pessoal no chat e fala assim, ó, gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar um cupom, vão enviar para você, você pode entrar aqui na plataforma da Tribo e utilizar aonde você quiser. Ah, Neto, quero utilizar na Lotofácil, pode utilizar. Quero utilizar na Quina, pode utilizar. Onde você quiser, mano. Tem sorteios acumulados e você não pode deixar de participar. Além disso, eles têm uma inteligência artificial que melhora a sua probabilidade de ganhos. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Galera, vamos lá? Vamos conversar? Vamos bater um papo? Então roda a vinheta. É o seguinte, hoje é esperado pelo torcedor do Palmeiras uma definição sobre a situação de Vitor Roque. A informação que temos é que o Vitor Roque vem para ser jogador do Palmeiras, só que não se sabe quando. O Barcelona, ele quer tocar o negócio para frente. Por quê? Porque o Barcelona, ele tem uma situação ali que ele tá um pouco enroscado com as questões de fair play financeiro da Espanha. E ele ter esse alívio no fluxo financeiro ia facilitar as movimentações dele no mercado do futebol. Então é por isso que o Barcelona, ele faz tanta questão desse negócio. Eu vi muita gente falando assim, é um bagre, o Barcelona está mandando embora. Galera, vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter bastante coerência aqui nessa discussão. O Vitor Roque não é bagre. O Vitor Roque não é bagre, cara. O Vitor Roque foi um garoto que bateu na Europa e não conseguiu decolar, não conseguiu se alavancar. Só que, se a gente pegar o histórico de vários e vários jogadores, inclusive jogadores muito bons, de grande qualidade, eles também bateram na Europa e não conseguiram se consagrar. Eu tenho vários exemplos para você aqui mesmo dentro do futebol brasileiro. Como, por exemplo, o Gerson. O Gerson, ele foi para a Europa. Não conseguiu se firmar. Neto, mas o Gerson teve uma situação ali de ficar meio encostado no banco de reservas. Mas é exatamente isso. Às vezes o jogador chega lá, o técnico não dá a devida oportunidade para ele, começa a encostar o cara, aí transferem para outro clube, parece que vai, no fim não vai. Ele voltou pro Brasil, tá jogando fino da bola,
e tem inclusive proposta para a Europa aí com possibilidades no futuro. E já é um jogador, inclusive, mais próximo dos 30 anos do que mais próximo dos 20, vamos dizer assim. O próprio Pedro, ele foi para a Europa e também, só que eu não tenho dúvidas que ele retornando, fazendo uma ótima campanha, ele vai ter propostas também para ir para a Europa novamente. O Vitor Roque, galera, ele tem 19 anos de idade e muito, mas muito potencial. Quem fala que ele é um bagre, cara, me desculpe, mas tá muito equivocada a sua visão de futebol. Pode ser que no dia de amanhã eu chegue e fale assim, olha galera, não deu certo, realmente, me enganei. Pode ser, mas eu acho muito difícil o Vitor Roque ele não dar certo no Palmeiras. Eu acho que o que pode acontecer é que coletivamente o Abel não conseguir construir esse time da devida maneira. E não individualmente. Não por motivos individuais, mas talvez por motivos coletivos. Construção tática. Porque pode ter muita gente que vai falar assim, se chegar no final do ano o Vitor Roque estiver no elenco do Palmeiras e o Palmeiras não for campeão de nada, a culpa é do Vitor Roque? Não necessariamente. Não necessariamente. A culpa pode ser da construção do elenco, a culpa pode ser do técnico. Isso é uma coisa que a gente vai ter a resposta aí no decorrer e ao longo das competições. Agora, uma coisa que eu não concordo muito é com a ideia de trazer ele apenas em junho. Porque, embora o Barcelona queira transferir, essa questão burocrática depende um pouco da La Liga. Neto, mas o Barcelona já tocou o foda-se pra La Liga, mas mesmo assim... Questão mesmo assim, sabe, de mecanismos de transferência depende da La Liga. Você tem que analisar a viabilidade de tempo para fazer as coisas de ordem burocrática. Aí é preciso entender se vai dar tempo até sexta-feira. O Palmeiras luta contra o tempo e, enfim, nós esperamos ansiosamente para que essa negociação dê certo. Outra negociação que o Palmeiras efetivou, e essa está certa, é do Lucas Evangelista, jogador lá do Red Bull Bragantino. O jogador vai chegar por 12 milhões de reais, mais o valor que tem em haver do John John. O Red Bull ele deve uma grana do John John pro Palmeiras, e aí o Palmeiras falou assim, ó, o seguinte, a gente faz o abatimento da dívida que vocês têm com o Palmeiras, 100% integral, e a gente coloca mais 12 milhões de reais pelo Lucas Evangelista. Cara, eu achei uma ótima contratação, principalmente pelos valores. Tudo bem que envolveu a negociação do John John, mas não tem problema. É um jogador muito flexível, eu acho que é um jogador dinâmico, maleável, é um bom jogador. Ele tem realmente uma mobilidade muito bacana. Por exemplo, o Martinez lá, achei um jogador extremamente perna de cimento, extremamente durão, sem mobilidade, sem habilidade, um bagrão. A realidade é essa. Não esperava grandes coisas dele, vamos ver o que tem para mostrar ao longo dessa temporada, mas a contratação do Evangelista eu acho que realmente é uma ótima contratação. Ele é um dos caras de referência ali por organizar os cérebros da equipe do Red Bull. E, o Red Bull tá evoluindo muito nesse Campeonato Paulista. Começou realmente a temporada deixando muito a desejar, mas agora vai evoluindo, vai ganhando corpo, vai melhorando muito. E o melhor jogador do elenco é o Evangelista. Ele vai vir justamente pro Palmeiras e eu fico muito contente com essa negociação e que deu certo, e principalmente por um valor que eu considero realmente muito ok. Neto, ele é aquele jogador que vai carregar o piano, que vai resolver, que vai decidir, é aquele monstro. Não é. Ele não é. Mas ele é um bom jogador para você compor o elenco e para você ter como uma peça ali de opção e uma boa alternativa. É uma contratação legal essa do Palmeiras. Eu acho que foi uma contratação sim, realmente muito inteligente, muito boa. Um valor ok e um jogador realmente que tem espaço para jogar no Palmeiras, sim, tem espaço para jogar no Palmeiras e pode dar muito certo, tá bom? E galera, é o seguinte, deixei até para falar agora sobre isso, porque a gente vai ter que estender um pouco essa discussão e essa conversa sobre esse assunto aqui, tá? Em relação ao Vasco. Primeiro de tudo, o Vasco, ele tentou entrar aí com uma questão de recuperação judicial
Para quem não sabe, o Vasco tinha entrado com uma liminar na justiça congelando o poder da 777 sobre o Vasco SAF. O Vasco hoje ele é dividido em duas frentes, né? Você tem o Clube Vasco e você tem o Vasco SAF. O Vasco SAF era gerido basicamente pela 777, enquanto o Clube Vasco era a gestão tradicional do Vasco da Gama. Ela se dividiu em duas. No final do ano passado, o Vasco entrou com uma liminar na justiça pedindo para congelar o poder da 777 e o Vasco Clube deter o poder da gestão do Vasco SAF. E obviamente que a 777 não gostou dessa manobra, porém a justiça acatou. Agora o que acontece? Acontece o seguinte, ó, o TJRJ, né, do lado do Rio de Janeiro, impôs restrições à gestão do Vasco sobre a SAF, limitando sua autonomia e exigindo maior participação da 777. Então, se antes o Vasco Clube ele tinha uma certa participação, autonomia, gestão do Vasco SAF, agora ele está mais limitado. E o Vasco SAF passa novamente para o poder da 777. Os caras vão ter que sentar na mesa com a 777 e organizar essa parada para ver como vai ficar. Porque se ficar esse imbróglio na justiça, isso daí só tem de ser prejudicial para o clube e, consequentemente, claro, para o seu torcedor. Então a notícia ela não é das melhores para a equipe do Vasco. Ontem também teve mais uma situação envolvendo o Vasco lá do jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que é Vasco e Flamengo, o primeiro jogo com o mando de campo do Vasco. O Vasco optou por realizar o jogo no Newton Santos, e isso causou uma repercussão muito grande do lado ali, principalmente dos torcedores flamenguistas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Na justificativa aqui, o Vasco, ele trouxe a justificativa de que várias vezes eles tentaram utilizar o mando de campo do Maracanã. E isso nunca foi flexibilizado. E eles têm tido uma boa relação com o Botafogo, com o Newton Santos. Então esse seria um dos motivos para utilizar o estádio. Só que tem três pontos aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. E quando eu falo sobre esses pontos, eu estou falando muito sobre uma perspectiva minha. Porque eu acho que eu estou entendendo a estratégia do Vasco. Só que Vasco, vocês podem se lascar com essa estratégia. Vamos lá. 3 pontos, tá? Primeiro ponto, a acessibilidade. A acessibilidade do Newton Santos, ela é muito ruim em relação à do Maracanã. Só que a acessibilidade ruim para o torcedor do Flamengo também é ruim para o torcedor do Vasco. Então isso não vai impactar assim, vamos prejudicar o torcedor do Flamengo para desmotivá-lo a ir assistir o jogo. Muito pelo contrário, com essa decisão agora, o torcedor do Flamengo pode se sentir provocado a ir, meio que de birra assim. Outro ponto, o número de pessoas. O Newton Santos vão ter algumas áreas que vão estar vetadas. Isso vai permitir com que apenas 36 mil torcedores seja a capacidade do estádio. 36 mil torcedores é muito pouco se comparando com o do Maracanã, que passa de 60 mil. Aí você fala assim, Neto, mas isso daí então foi estratégia para diminuir o número de torcedores flamenguistas. Porém, da mesma forma que limita para o Flamengo, limita também para o Vasco o número e o acesso de torcedores. Isso daí é indiferente. Vocês concordam comigo que até agora, nesses 2 pontos, o Vasco, digamos que entre aspas, prejudica ambas as torcidas? Tá. Agora vamos para o ponto principal. Pessoal, o que tem sido uma discussão muito assídua na última semana para cá? O gramado. O gramado. Inclusive, alguns jogadores do Flamengo, pessoas de dentro do Flamengo, se posicionaram contrários ao gramado sintético. Não parece curioso para vocês que o Vasco tenha escolhido o gramado sintético para realizar o jogo? E aí eu começo a compreender, talvez,
uma estratégia de bastidor do Vasco. A estratégia de jogar num gramado sintético na expectativa de que alguns jogadores do Flamengo, como por exemplo o Gerson, que participou da campanha, se neguem a entrar em campo, ou que peça para ser poupado, ou que a equipe do Flamengo, que no ano passado, e não só no ano passado, mas esse ano também vem sofrendo com algumas baixas de departamento médico, sejam instigados a entrar com uma equipe mais alternativa. E com isso percam poder de fogo para o jogo contra o Vasco. Na minha opinião, nada me tira da cabeça que a estratégia do Vasco é essa. Só que aí, nós temos outros dois pontos em que o Vasco pode se lascar. Primeiro ponto. O técnico Felipe Luiz e os jogadores podem jogar no sintético da mesma forma. Já jogaram contra o Botafogo no ano passado no sintético, jogaram no Allianz no sintético. Eles podem ser contra o gramado sintético, mas isso não significa que eu não vou jogar. Diferente, por exemplo, do Neymar. O Santos não quis que o Neymar jogasse. Então, eventualmente, se o Santos encontrar o Palmeiras no Paulista, aí eu quero ver como vai ficar essa situação do gramado sintético. Isso pode ser até uma vantagem competitiva pra gente de tirar o Neymar da partida. Entendeu? E manter um mando de campo ali dentro do Allianz. Aí sim, aí isso pode ser um mecanismo de vantagem. Agora, se o Vasco está fazendo isso como forma de intimidação aos jogadores do Flamengo, do tipo assim, gramado sintético, hein? Que vocês têm jogador no DM, que vocês podem prejudicar a temporada de vocês, eu acho que não vai funcionar. É muito pelo contrário. Se os jogadores entenderem que talvez esse foi um dos motivos, estratégicos da escolha do Vasco, aí sim que eles vão provavelmente querer entrar. E outro ponto também que lasca o Vasco. O gramado sintético, a bola corre mais. O Vasco tem jogadores que correm mais que os jogadores do Flamengo? O Vasco é um time que tem velocidade pelas pontas? Quem que vai colocar para correr? O Flamengo tem. E quando a gente olha o elenco do Flamengo, se o Flamengo fala assim, não, vamos colocar então um misto, vamos colocar aí uns reservas para poupar alguns jogadores mais decisivos aí contra o Vasco por um risco de lesão. Vamos supor que, a isca do Vasco seja realmente alçada pelo Flamengo. Quando você olha o banco de reservas do Flamengo, ele parece um time titular. Então, meus amigos, se o Vasco está tentando algum tipo de estratégia, eu acho que a chance do Vasco se lascar, ela é muito grande. Porque o Flamengo tem um elenco amplo, com qualidade em todas as opções e alternativas de qualidade. E também é um time que tem meio campo consistente e sabe fazer a bola correr pelas laterais e pelas pontas aí, com jogadores de maior velocidade. Então, assim, o tiro do Vasco vai sair pela culatra. Neto, mas o Vasco tinha que tentar essa estratégia. Eles vão tentar a estratégia que eles interpretam ser melhor para eles. Mas eu não sei se essa estratégia para tentar ferrar o Flamengo é viável, porque no fim o feitiço pode se virar contra o feiticeiro e a grama sintética pode favorecer uma equipe que tenha mais entrosamento, tenha mais dinâmicas táticas e jogue com as linhas mais altas também e com mais velocidade pelas diagonais, como é o Flamengo do Felipe Luiz, que tem um repertório hoje dinâmico e tático maior, com certeza, que o Vasco. E isso, eu acho que até alguns torcedores do Vasco com maior bom senso sabem muito bem disso. Fica aí a questão. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto.